Salve pessoal, tudo bom? Aqui é o Lucas. Hoje, excepcionalmente, montei uma aulinha para vocês para falar um pouquinho sobre os keyframes aqui dentro do Premiere, tá? Aí, bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar, perguntar, mas vamos lá. Bom, eu vou mostrar duas situações que a gente pode usar aqui os keyframes e como animar certos blocos. Então a gente vai ver um pouquinho de gráfico, né? Como que fazer gráficos, como fazer título, coisas escritas assim, e depois animá-los. Então eu vou mostrar aqui um videozinho rapidinho, que é só para mostrar o que eu vou fazer aqui primeiramente. Então é só uma subida de texto, ó. Tá? Uma subida de texto bem simples. Vou fazer isso com vocês agora. Então vamos lá. Para começar, eu sugiro para vocês usarem a opção aqui. Tá deletando. Bom, eu sugiro para vocês aqui usarem a opção gráficos aqui no seu Premiere, então a visualização em gráficos. Por quê? A visualização em gráficos ela vai abrir essa parte do lado direito que a gente vai usar bastante. Não essa parte procurar, a gente vai usar essa parte editar, mas a gente nem precisa clicar aqui que você vai ver que já vai direto para cá para editar. Então eu tenho aqui no trecho onde eu quero que comece, né? Então eu vou aqui desde o começo, nesse caso desse vídeo. Eu vou aqui desde o início. Primeiro eu vou criar aquela tarja rosa que tem aqui embaixo, né? Aqui na ferramenta da caneta, né? Só lembrando, caso o layout de vocês não esteja assim, mesmo clicando no gráficos, você vem aqui em janela, área de trabalho e redefinir layout salvo, tá? Que daí vocês resetam aí, né, o layout. Então ele volta aqui pro, como vocês estão vendo agora. Bom, eu vou clicar aqui na ferramenta da caneta, mas eu vou clicar e pressionar, né, manter pressionado meu mouse e vai aparecer aqui o retângulo. É a ferramenta que cria retângulos. Então eu só vou clicar aqui e arrastar. E aí pronto, eu já crio um retângulo da altura que eu quiser, né? Eu estou controlando aqui, fazendo a altura que eu quiser. Pronto, já criei a tarja, simples assim. Aí você vai me falar, ah, mas a tarja tá cinza, não é isso que eu quero. Então, aqui na área de edição do lado direito, que a gente vai regular isso. Ele criou aqui, ó, ele criou uma lista de formas, né? Então a primeira forma que ele criou chama forma 1, que é esse cinza aqui. Se você quiser até renomear, eu posso colocar aqui tarja rosa, porque ela vai ser a tarja rosa. Aqui tem umas opções de, se eu quiser fixar em alguma parte do quadro, se eu quiser arrastar isso para algum lado, colocar ele no meio, deixar ele centralizado, eu posso usar essas opções aqui, né? Eu vou mostrar aqui só para vocês verem. Então eu posso, ó, tá vendo? Ele centralizou ali. Aqui eu centralizei na horizontal, né? No meu caso não é, eu quero deixar alinhar para baixo, né? Então eu quero deixar aqui embaixo, perfeito. Então é isso, tá? Você tem essas opções. Você tem uma opção aqui de deixar ela translúcida ou não, tá? Eu não quero deixar ela translúcida. E tem aqui a opção de preenchimento, olha só. A opção de preenchimento, se eu clicar aqui em cima da cor, eu escolho a cor que eu quero, né? Posso escolher aqui uma cor. Se eu tiver os códigos das cores, também posso digitar e ele também vai seguir, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, de vocês, vamos supor que vocês tenham a vinheta, né? Lembra que eu passei a vinheta para vocês em aula? Vocês podem se vocês tiverem a referência aí da vinheta, vocês podem clicar aqui, né, de novo aqui na tarja rosa. Cliquem aqui na tarja rosa de novo. Vocês podem vir aqui no conta-gotas, tá vendo? Que ele tem uma ferramentazinha de conta-gotas. É só clicar aqui na ferramentazinha de conta-gotas e vir aqui, ó, na minha vinheta, tá? O que eu fiz? Eu só abri essa vinheta aqui em pré-visualização, né, como a gente costuma fazer com todos os vídeos. Então ela ficou aberta aqui do lado e eu tenho como puxar essa cor, né? Então eu estou usando o mesmo padrão de cores. Isso é muito importante, você manter um padrão de cores e de estética dentro do seu vídeo, dentro da sua edição, tá bom? Então assim você consegue resolver isso, beleza? Tá, agora como é que eu vou colocar uma coisa escrita, né? Eu criei só a tarja, não criei nada escrito. Então vamos lá. A parte escrita aqui, eu vou na ferramenta de texto, clico aqui na ferramenta de texto e eu posso começar a digitar. Na hora que eu cliquei, assim que eu cliquei para começar a digitar, ele já criou um objeto texto aqui, ó, tá vendo? Na minha listinha de objetos, ele já criou um objeto texto aí, tá? Então eu vou digitar qualquer coisa aqui, só como, né, teste. Pronto, ele já criou essa opção teste.
eu posso agora modificar como eu desejar. Então eu posso, por exemplo, a primeira coisa que normalmente eu faço, nesse caso aqui, que eu quero ele centralizado, eu vou deixar centralizado o texto aqui, né? Então ele está centralizado de acordo com a caixa de texto. E aqui eu vou deixar centralizado de acordo com a página, né? De acordo com a tela, né? Então perfeito, já está centralizado aí de acordo com a tela. O que mais que eu posso fazer? Eu posso trocar as fontes, ó, tá vendo no texto aqui tem outros tipos de fontes. Para texto assim, eu não costumo usar fontes com serifa. Serifa é essa sobrinha de texto que tem, né? Então eu vou usar aqui uma letra bem, por exemplo, Impact, uma fonte legal, Helvetica, uma fonte legal, tá? Como eu particularmente tenho um padrão nesse programa, eu vou usar, se bem que essa aqui tá bem legal, acho que eu vou deixar com essa. Bom, eu costumo usar a Futura, apesar que eu não sei se todo mundo tem essa fonte, que é uma fonte baixada, mas é uma fonte bem classicona, Futura, beleza. E aqui tem as opções, tem o tamanho da fonte, tá? Que é o tamanho da fonte. Aqui tem, se tiver as opções de bold, itálico. Caso a sua fonte não tenha itálico, ele força um itálico, né? Então eu posso também forçar um itálico aqui, né? Não é o que eu quero. Ele pode forçar um negrito, né? Ele faz isso caso você não tenha. Aqui tem a cor da fonte, você também pode escolher a cor da fonte, tá? Então tem diversas opções aqui que são bem importantes. Um detalhe bem importante que vocês estão vendo aqui, ó, eu criei esse texto no mesmo bloquinho, né? Olha só aqui no Premiere, na minha timeline, no mesmo bloquinho que está a tarja, né? Isso pode ser bom para a gente fazer animação, tá? E só lembrando que essa hierarquia que está aqui, ela respeita essa hierarquia. Então, se eu colocar para baixo o meu texto, ele vai ficar para baixo aqui dentro, tá? Então, eu tenho que deixar ele para cima, tá? Mas e se eu quiser não fazer nesse bloquinho? Aí você não pode selecionar ele, ó. Você deseleciona ele, perfeito, e começa a criar um outro texto. Assim que eu cliquei aqui já, né? Tipo, teste de novo, vou colocar outro teste aqui. Assim que eu cliquei, ele já criou outro bloquinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Clicou outro bloquinho. Não tem mais a tarja aqui, ó. Tá vendo? Porque a tarja tá nesse bloquinho aqui de baixo, nesse clipezinho aqui de baixo. Então, ficar atento a isso. Às vezes você vai querer junto, às vezes você vai querer separado. Para esse movimento, eu vou querer junto, tá? Então vamos à animação, né? Que é a parte que a gente quer. Bom, primeiro, eu vou dar um play aqui só pra vocês verem, ó. Vou dar um play. Fala, pessoal. Tá. Eu quero a minha... o meu final da minha animação, eu tenho que sempre planejar isso, né? O começo da minha animação, isso aqui não vai estar em quadro, tá? Então, beleza. E eu tenho que ver primeiro o momento em que isso vai aparecer em quadro totalmente, tá? Então eu vou dar um play e vou sentir qual que é o momento que eu acho que ele deve estar em quadro totalmente. Então, vou dar um play. Eu acho que aqui já é para esse teste estar em quadro, né? Todo esse teste aqui já aparecer. Então, minha animação vai durar só esse período aqui, ó, só esse tempinho bem curto, tá vendo? Ele vai durar só esse tempinho aqui, bem curtozinho, de 1 segundo, ó, tá vendo? Bem rapidinho. Olha lá, deu 1 segundo exatamente, tá? Eu quero que dure esse tempo. Beleza. Se eu for aqui na opção, no meu quadro aqui de pré-visualização, tem várias abinhas aqui, né? E tem uma abinha chamada controle de efeitos. Vamos clicar nessa abinha. Se você não estiver visualizando essa abinha, se você clicar nessa setinha aqui, ó, você pode buscar o controle de efeitos, tá? Bom, eu cliquei aqui em teste. Ele está aparecendo o meu teste, tá? Esse aqui é... Deixa eu ver se ele está aparecendo o meu teste mesmo. É isso mesmo. Ele está aparecendo o meu teste aqui em cima. Então, tudo que eu alterar aqui vai ser relativo ao meu teste. E as primeiras opções que a gente tem aqui, as opções mais importantes, é essa opção aqui, movimento de vetor. Ó. A gente pode recolher ou aumentar aqui essas opções, né? Tem a opção de posição, escala, rotação, ponto de ancoragem, que é esse ponto central aqui, né? Então, tipo, toda a escala, toda a rotação, ela está em função desse ponto de ancoragem. A gente pode, inclusive, mudar ele se a gente desejar. Eu posso mudar para cá o ponto de ancoragem, né? Só para mostrar como exemplo, eu vou alterar a rotação aqui, olha só o que acontece. Então, ele está girando em torno daquele ponto e não aqui, né? Então, eu posso alterar, clicando aqui em cima, posso alterar essa opção, tá? Perfeito, perfeito. Então, como vamos fazer a animação, então?
eu decidi que esse ponto aqui, né, no meu tempo, é o ponto que eu quero que apareça tudo no quadro. Então, perfeito. Esse é o meu ponto que eu vou chamar de ponto final aqui da nossa animação, tá? Eu vou clicar nesse reloginho. Veja bem, o reloginho eu vou clicar só uma vez, tá? É só para a gente habilitar a opção de criar o keyframe, né? Então, cliquei aqui, ele criou um keyframe. O keyframe é esse quadradinhozinho aqui, ó, tá? Esse losango, né? Quadradinho não. Esse losango, né? Esse keyframe, ele leva essas informações aqui, ó, que é de 630,9 e 645,3. O que são essas informações? É as informações de eixo X e Y, né? É a localização dele aqui dentro do quadro. Então, se eu alterar aqui, ele está alterando na vertical. Se eu alterar aqui, ele está alterando aí na horizontal, né? Então, cada um serve a uma posição. Ele está marcando essas duas informações nesse keyframe aqui, tá? Então, beleza. Então, eu tenho que marcar agora o meu ponto inicial. O meu ponto inicial ele é fora do quadro, né? Então, ele tem que ter, ele tem que sair daqui. Então, todo keyframe, vejam bem, prestem bem atenção nessa parte. Todo keyframe a gente tem que andar com a nossa régua para a gente marcar o próximo keyframe. Não adianta eu vir aqui e alterar ele para baixo, que ó, eu marquei agora esse número nesse mesmo ponto que eu já tinha criado. Então não vai acontecer animação nenhuma, tá? Se eu der play aqui não vai acontecer animação nenhuma. Então o que eu tenho que fazer? Como esse aqui é o meu ponto final, eu vou deixar ele intacto aqui, ó. Perfeito, vou deixar ele aqui, já criei esse ponto. Agora eu tenho que ir lá no início, com a minha régua, lá no início, e fazer o meu ponto inicial. Meu ponto inicial, eu vou abaixar esse valor aqui. Para abaixar esse valor eu só cliquei e arrastei, ou você pode simplesmente digitar também, fica a seu critério, mas eu normalmente clico e arrasto, clica e arrasta, e aí eu consigo uma posição. Então na hora que ele sair de quadro, ó, saiu de quadro, pronto, ele automaticamente já criou outro keyframe, tá vendo? Eu não preciso clicar mais em outro lugar para criar esse keyframe, ele vai criar automaticamente, tá? Caso você queira criar um frame igual, por exemplo, ó, eu quero manter essa posição, tá vendo? Ele está nessa posição teste aqui. Eu quero manter essa posição aqui. Eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, que ele cria um outro keyframe. Mas, tio, para que eu precisaria disso aqui? Porque, por exemplo, ele vai entrar no quadro, ó, vocês vão ver que já está animado, né? Já animou. E aí eu vou querer que ele saia do quadro, né? Aí, beleza. Aí eu marcaria um ponto final aqui, por exemplo, eu marquei um outro ponto final aqui, ó. Aí ele sairia do quadro, olha só. Então nesse momento aqui, ó, que tem dois keyframes que eles são iguais, né, eles têm a mesma informação, o que acontece? Ele fica parado, tá? Então é importante que tenha esses dois keyframes deles parados, tá? Presta atenção nisso, porque muitas vezes o que acontece é a gente querer já marcar o ponto final de uma vez. Aí o que iria acontecer seria isso aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto lá, né, de chegada, que ele chega na tela. E aí eu marquei o ponto final que eu quero que ele saia do quadro. Aí vai ficar uma porcaria, vai ficar assim, né? Ele vai e depois ele vai voltar. Não é isso que eu quero, né? Então eu tenho que pensar nesse keyframe aqui, que ele é um keyframe parado, tá? Nesse caso aqui eu não vou precisar marcar o final, eu vou só deixar assim mesmo. Então tá, é só a entrada que eu estou me preocupando. Só mostrei isso aí como exemplo mesmo. Então, entrou no quadro. Tá? Eu tô achando que está entrando muito lento, tá? Se eu tô achando que está entrando muito lento, isso aqui é o meu tempo, correto? Então, se eu arrastar esse pontinho aqui de chegada, né, eu diminuo a velocidade, ele vai ficando cada vez mais rápido. Olha lá, tá vendo? Tá ficando mais rápido. Então eu posso controlar o tempo dessa forma. Vocês entenderam então que o keyframe ele serve exatamente para isso, para a gente marcar um ponto inicial, um ponto final, e o meio ele completa pra gente, tá? Uma coisinha que eu gostaria de mostrar pra vocês é que assim, a animação que a gente fez aqui, ela tá bem simples, ela tá bem, diria tosca mesmo, ela tá simples, né? Então, se eu der um play aqui, o que vai acontecer? Ele simplesmente chega no quadro de uma forma muito brusca. Eu gostaria de dar uma expressão nisso, tá? Isso é o charme do motion, a essência do motion é você mexer nas entradas e saídas, tá? Então como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui, ó, nessa opçãozinha aqui, tá? Para abrir mais opções aqui do posição, ó, tá vendo? E aí a gente vai ver essa opção aqui que ela tá bem pequena, mas ela tá bem pequenininha, ó, tá vendo? Isso aqui, a gente vai mexer nisso aqui. Isso aqui é um gráfico de velocidade, tá? Então quanto maior essa linha estiver
né? Quanto maior essa linha estiver, mais rápido está. Tá bom? E o que nós temos que fazer? Vocês estão vendo que tem um ponto aqui, né? Tem esse retângulo aqui. E tem um pontinho redondo aqui, ó. Esse pontinho redondo que a gente vai alterar ele, tá? A gente vai clicar e arrastar nele. Então, vou mostrar para vocês. Então, vou clicar aqui e arrastar para baixo, tá? E vou arrastar para trás aqui também, né? Então, ele vai criar essa curva aqui. Essa curva significa o quê? Que aqui, ó, ele está muito rápido e aqui ele vai diminuindo a velocidade. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero que a chegada dele seja devagar. Então, eu vou assistir agora para vocês verem. Fala, pessoal. Percebe que ele chegou bem mais suave? Eu vou até abrir uma outra opção aqui. Eu vou duplicar só para vocês sentirem a diferença que é. Então, eu vou abrir um outro aqui em cima. Nesse eu vou alterar um pouquinho os keyframes aqui. Deixa eu arrastar ele para cima. Esse aqui. Vou tirar o... colocar o teste dele para cima. Opa. Aí, perfeito. Eu vou fazer ele entrando no quadro também. Vou marcar um keyframe aqui. Deste aqui. Como se ele estivesse entrando no quadro. Só que ele só vai para cima. Tá bom já esse movimento aqui. Então, olha, só para vocês sentirem a diferença dos dois. Um tem um movimento muito mais brusco. Fala, pessoal. E o outro tem um movimento muito mais suave. Olha só, esse aqui de baixo tem um movimento muito mais suave. Ele chega rápido e desacelera, tá? Isso faz muita diferença. Eu vou apagar esse outro aqui de cima. Isso faz muita diferença, tá, gente? Olha lá, muito mais suave, muito mais dinâmico, tá bom? Então, usem e abusem desse efeito. Gostaria de mostrar mais uma opção aqui, aí usando como transição, tá bom? Então, ó, olha aqui o que nós temos aqui. Nós temos várias camadas aqui, ó. Nós temos uma camada que é o videoclipe, tá? Que se eu não me engano é essa camada aqui. A gente tem uma camada que é o título, que é esse Dick Dale, Mercy Lou, lá lá lá. E tem o rosa que é o fundo, tá? Então, ó, só para vocês verem aqui, cada um deles tá aqui. O som eu separei, tá? Então o som desse clipe aqui eu separei. Separar é assim, normalmente eles vão estar juntos assim, né? E você vai clicar o botão direito e vai clicar aqui em desagrupar, tá? E aí, desagrupar, ou ele chama vincular, desvincular, tá? E foi isso que eu fiz. Eu desvinculei e eu separei só esses três aqui, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma transição lateral aqui, ó, tá? Como que eu posso fazer essa transição? Eu posso selecionar esses três clipes que eu fiz, posso clicar o botão direito e fazer uma subsequência, tá? Isso no After Effects é muito comum. Então, ó, fazer a subsequência. Quando eu fiz a subsequência, ela criou uma subsequência aqui, ó, nos arquivos brutos, tá? Criou essa subsequência. Eu sei que é a subsequência porque ela está escrito sub aqui, ó, sub 01, tá? Eu vou clicar aqui e arrastar ela para cá. Opa, por que ela não está podendo vir? Venha. Agora veio. Tá. Às vezes pode não vir porque não está acionado esses dois botões aqui, tá? Para receber os arquivos. Eu vou deletar isso aqui com vontade, com tranquilidade. Vou deletar isso aqui. Por quê? Aqui está minha subsequência. A subsequência já contém aqueles clipes que eu acabei de deletar, né? Só por curiosidade, se eu clicar duas vezes na minha subsequência, olha só o que tem dentro dela. Essa subsequência leva só esses três clipes, tá? Perfeito. Mas, Lucas, por que você fez toda essa bagunça aqui? Bom, porque agora eu posso animar isso por inteiro, tá? Então, por exemplo, vamos fazer o lance do keyframe aqui? Vamos lá no controle de efeitos. Vamos lá em movimento, ó. Agora vamos lá em posição, tá vendo? Ó, vou marcar aqui posição. E aí eu já criei um keyframe. Esse keyframe eu sei que é o keyframe que é para ele estar parado. Então esse keyframe ele vai ficar aqui mesmo, tá? Nessa posição, tá vendo? Ó, nessa posição aqui na timeline. E o outro keyframe eu quero que ele esteja lá no finalzinho mesmo. E é o keyframe que eu quero que
todo esse bloco saia de vista, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com esse valor, clicar e arrastar, andar com esse valor, olha só, eu tirei ele do quadro e já criou o outro keyframe, né? Então, não se esqueçam, pelo amor de Deus, de andar com a régua antes de marcar os keyframes, tá? Então, beleza. Então, ele está parado aqui nessa posição, porque não tem nenhum outro keyframe marcado para cá, então ele está parado. Vamos assistir? Olha lá, saiu de quadro. Saiu de quadro num movimento muito brusco, de novo. Então, eu quero que ele... O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele... Aqui eu posso dar zoom, né, gente? Aqui. Eu quero que ele saia bem devagar e vai aumentando a velocidade. De novo, então, vamos clicar aqui na opção de posição. Vamos ver o nosso gráfico de velocidade. Eu vou abaixar a velocidade inicial. E eu quero que ele saia com pouca velocidade, olha lá, tá vendo? Então, todo isso aqui ele é acelerando, ó, tá vendo? Acelerando, ganhando velocidade. Então, beleza, vamos lá. Vamos ver. Olha lá, viu como ele sai muito mais sutil, como ele sai muito mais tranquilo, tá? Então, a aula de hoje de keyframes é só isso por enquanto, né? Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma dúvida, treinem aí os keyframes, tá? Às vezes é difícil dominá-los, mas vale a pena. Eu acho que eles fazem muita diferença aí para nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Mandem dúvidas aí, caso vocês tenham. E abração. Tchau, tchau.